5 de julho é o último dia para os partidos solicitarem o registro dos seus candidatos à Justiça Eleitoral. A partir dessa data, a propaganda eleitoral já é permitida? Quando começa a campanha eleitoral de fato? Para responder a estas e outras perguntas sobre o pleito deste ano, o Entre Linhas vai conversar hoje com o juiz do TRE do Rio, Luiz Márcio Alves Pereira, coordenador da fiscalização eleitoral no estado do Rio de Janeiro. Olá, doutor Márcio, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é nosso, o TRE sempre procura os espaços para que nós possamos orientar a população e os próprios políticos acerca, desse processo eleitoral que é tão complicado. Doutor Luiz Márcio, quando realmente os candidatos podem divulgar que estão concorrendo à eleição? E até quando eles podem fazer campanha? A propaganda eleitoral ela é iniciada a partir de 6 de julho. Ali é o momento, é o marco inicial da campanha. O fato é que tem sido uma prática, uma certa antecipação da campanha. Nós temos visto, de uma maneira geral, sempre uma tentativa por parte dos políticos, por parte dos envolvidos no processo eleitoral, de antecipação de suas campanhas, mesmo sem escolha em convenção, mesmo ainda porque as convenções só se realizam em junho, para a escolha dos verdadeiros candidatos, mas mesmo aqueles que ainda são pretensos candidatos, procuram de alguma forma colocar o seu nome em evidência. Isso tem sido uma prática corriqueira e o TRE, não só a Justiça Eleitoral de uma maneira geral, tem tido um pouco de dificuldade de mostrar, de identificar à população e principalmente aos políticos a diferença entre a chamada promoção pessoal e a campanha antecipada. Porque havia um entendimento no passado de que a promoção pessoal poderia ser realizada. Promoção pessoal é aquela simples menção ao nome da pessoa, sem referência ao cargo, sem referência à eleição, sem referência ao pleito, sem referência à legenda partidária. Então a pessoa colocava um outdoor, ou uma faixa, lá com o nome, parabéns às mães pelo Dia das Mães, parabéns pelo aniversário fulano de tal. E isso daí era considerado promoção pessoal. Hoje, há uma ideia de que no ano eleitoral, a partir de 1º de janeiro, esse tipo de prática não deve ser permitida, porque causa um desequilíbrio no processo eleitoral. Essas práticas, eu sempre brinco, eu tenho feito palestras e tudo, sempre brinco que determinados políticos colocam outdoor pelo seu aniversário, sempre são seus familiares, sempre são amigos que colocam outdoor, saudando o aniversário de um determinado político, e na realidade esse outdoor é uma forma de promoção, está lá com o rosto do político sorrindo e não entra na prestação de contas da campanha quando a campanha realmente começa. Então é um gasto que não é aferido na campanha. São gastos, essas chamadas promoções pessoais, são gastos que não entram na campanha e devem ser limitados. Então, por conta disso, a preocupação hoje, nesse momento, é que nós tenhamos uma tentativa de equilibrar o processo eleitoral antes da campanha ser iniciada, não permitindo a promoção pessoal, não permitindo essa antecipação. Mas nós sabemos que a criatividade é uma grande virtude do ser humano e aí os políticos, sempre procuram ver as brechas na lei para tentar, de alguma forma, se colocar em evidência. Então, antes de nós conversarmos sobre o que pode e o que não pode, o senhor citou aí 2 princípios que regem essa regulamentação, que são o equilíbrio e a isonomia, não é isso? Exato. Quer dizer, o que a Justiça Eleitoral persegue são esses 2 princípios, é isso? A Constituição regulamenta a matéria eleitoral e diz que deve haver igualdade. A igualdade uma referência para nós da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não quer aparecer mais do que o político, não tem a intenção de ser o agente da eleição, nada disso. O que nós queremos é que haja uma concorrência o mais igualitária possível. É difícil, porque a reeleição já permite aqueles que têm mandato, que têm um trabalho,
e concorrem com quem não tem um trabalho, com quem não tem um mandato. A reeleição por si só é desigual, mas, por outro lado, ela é constitucional, está prevista na Constituição e ela é possível. Então, nós temos, dentro dessa dificuldade, por conta da reeleição, que assegurar de uma forma limpa, transparente, tranquila, né, que o eleitor possa escolher se ele quer continuar com aqueles que já têm um mandato, que ele entende que estão prestando um bom serviço à sociedade, ou então devem reformular sua representatividade. Então, essa é a grande dificuldade. A Justiça Eleitoral tem sido alvo de crítica, né, por parte de alguns, dizendo que há uma judicialização do processo eleitoral. Não é a judicialização, nós não queremos aparecer, volto a dizer. O que a Justiça Eleitoral tem que impor é limite, porque, na realidade, há muito excesso. Há um abuso de poder econômico muito forte. Nós sabemos que hoje, isso é dito publicamente, que determinadas campanhas custam milhões de reais, né, para cargos de deputado, de senador, de presidente, de governador. São campanhas caras, né? E quando nós sabemos que o que vai ser recebido em termos de valores pelos políticos, pelos agentes políticos, muitas vezes é um valor inferior ao que é gasto na campanha. Então essa equação não fecha. E a Justiça Eleitoral precisa, de alguma forma, mostrar à população que há igualdade, mas é muito difícil. Realmente é muito difícil. A justiça, pela sua natureza, ela é inerte. Ela age quando é provocada, não é isso? Como então que a Justiça Eleitoral faz o seu trabalho de fiscalização se ela tem que ser provocada ou não? Ou nesse caso da fiscalização, o juiz pode ir à rua, verificar em loco as coisas que estão acontecendo, ou ele só age a partir de denúncias de candidatos ou de partidos? Bem, nós temos a fiscalização funcionando já e a fiscalização permanente nas ruas. Então, um determinado fiscal do TRE pode identificar uma irregularidade nesse momento que a campanha não está iniciada, que só inicia a partir de 6 de julho, e fazer um relatório, tirando fotografia, ou então nos comícios, né? Não comícios, desculpem, mas nos eventos que têm sido realizados, esses eventos com grande concentração de pessoas, né? Há sempre a presença de fiscais da Justiça Eleitoral filmando os eventos para qualquer irregularidade ser encaminhada, no caso, ao juiz da propaganda de cada cidade, né? E esse juiz da propaganda, então, feitas as providências necessárias, remete ao Ministério Público, no caso, a Procuradoria Regional Eleitoral. Se for a campanha para presidente, né, esse juiz vai remeter para o TSE, para que o procurador da República que funciona no TSE se manifeste sobre aquela possível ilegalidade. Então, há a possibilidade do juiz até agir de ofício, né? Há muita controvérsia, se pergunta, mas como é que pode um juiz agir de ofício? Mas, na realidade, quando ele está no exercício do poder de polícia, da fiscalização das eleições, ele está numa função eminentemente administrativa. Ela é híbrida. Também há decisões de natureza judicial, por exemplo, ele dá uma busca e apreensão, mas ele funciona muito mais como, mal comparando, um delegado de polícia que prepara o inquérito para remeter ao Ministério Público e o Ministério Público, aí sim, propor ação, no caso, a representação, né, do que como juiz. Tanto é que isso acontece dessa forma, que muitas vezes, quando determinado político não se vê satisfeito com uma decisão do juiz da propaganda, ele entra com um mandado de segurança. E o mandado de segurança é um instrumento para atacar não a decisões judiciais, mas decisões administrativas.